Um forte abraço para vocês, feliz ano novo já de antemão, agradecendo sempre os mais de 5.000 inscritos que a gente conquistou nesse ano de 2022, com um trabalho aí sempre forte, sempre progressivo em direção à defesa da escola pública, educação de qualidade e ao dos profissionais da educação. É o time, né, que eu chamo de galerinha do bem, o time da educação aí. Pessoal, vamos que vamos. Maratona Concurso de Professores, aula 5. Nessa aula a gente vai falar sobre a resolução número 35 da, da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Porã. Essa resolução ela trata sobre o quê? Sobre a organização curricular e sobre o regime escolar do ensino fundamental. Lembrando que no edital lá está a resolução número 35 de 2022, eu não encontrei. Essa é a de 2021, finalzinho de 2021, ali em dezembro, que ela iria valer já em 2022, tá bom? Pessoal, agora vamos de fato, Maratona Concurso de Professores, aula 5, resolução número 35, sobre a organização curricular. Essa vai ser uma aula bem rapidinha, porque a gente sabe que o pessoal está nos preparativos para o ano novo, olhando o noticiário, lendo tudo, cuidando, recebendo familiar, se preparando para a viagem em janeiro, mas vamos focar no concurso também. O Rei Pelé, que acabara de falecer, né, dias agora, um dia atrás, e então a gente fica muito triste, mas tem que correr com a vida. Ele mesmo falou, né, se for fazer homenagem, que faça em vida. Estrutura da resolução SEMI, né, número 35, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Educação. Opa, que lei 121? Lei 121 é nada. Pessoal, a estrutura da resolução, ela tem 22 páginas, não é lei 121 não. Ela tem 22 páginas, 4 títulos, 29 capítulos e 226 artigos. Lembrando sempre que a gente vai fazer aqui hoje os 10 primeiros artigos que tratam aí sobre essa organização do ensino fundamental. Beleza? Vamos que vamos estudar, vamos fazer questão que ainda tem ano novo para elaborar e para organizar. Título 1 da Organização Curricular do Ensino Fundamental. Capítulo 1 dos Princípios do Ensino Fundamental. Capítulo 2 dos Objetivos do Ensino Fundamental. Do Currículo do Ensino Fundamental. Das atividades complementares. Da organização pedagógica e estruturação do ensino fundamental. Da composição e da carga horária das atividades complementares. E é isso, 6 capítulos no título 1. Título 2 não tem capítulo, já é direto sobre a educação inclusiva e do atendimento educacional especializado. Importantíssimo, hein? Ó, vamos dar uma lida em especial sobre esse tema aí. No caso vocês, né? Porque eu vou ler hoje até o artigo 10. Título 3 do regime escolar. Capítulo 1 da matrícula, da expedição de transferência, da frequência, do regime domiciliar. São coisas as quais a secretária da escola sabe, a coordenadora vive no seu dia a dia, né, consultando essas leis. Às vezes o professor não está muito ligado com isso, porque é meio chato, né, meio xarope. Entretanto, é bom fazer uma leitura breve, pelo menos para a gente entender como é que funciona, quais são os protocolos em cada caso em questão. Capítulo 5 do aproveitamento de estudos. Capítulo 6 da adaptação curricular de estudos. Capítulo 7 da classificação. Capítulo 8 da aceleração de estudos. Do avanço escolar. Muita coisa aqui é retirada de outras legislações, né? Outros regimentos, até mesmo decreto estadual. E vocês vão perceber que tem muita coisa parecida. Capítulo 10 da avaliação do rendimento escolar. Capítulo 11 das atividades avaliativas, 12 da apuração do rendimento escolar, 13 do exame final, 14 da promoção, da reprovação, do conselho de classe, da organização da vida escolar, da lotação de professores. Esse título 3 é bastante intenso. Título 4 do sistema da central de matrícula, da matrícula digital, das vagas, do processo de matrícula digital, da designação, das disposições finais. Pessoal, a lei entra em vigor a partir do 1º de janeiro de 2022, ela entrou, né? E essa lei, ela foi ali, né, publicada, né, no finalzinho de 2021. Artigo 1. Organizar o currículo e o regime escolar do ensino fundamental nas escolas da rede municipal de ensino. 2. Os currículos são organizados de acordo com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em consonância com os DCNs. Lembrando que os DCNs não estão, né, jogados às traças, ainda existem.
Diretrizes curriculares nacionais de cada etapa da educação básica e da BNCC. Título 1 da Organização Curricular do Ensino Fundamental, capítulo 1. Ai, professor, mas o artigo 1º vem antes do título 1 e o capítulo 1. Sim, na verdade aqui parece que é um preâmbulo, né? Só para explicar o que de fato trata essa resolução, beleza? Artigo 3. A organização curricular do ensino fundamental é pautada nos princípios, agora sim, os princípios do ensino fundamental, éticos, de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer outras formas de discriminação. 2. Princípios políticos, de reconhecimento dos direitos e deveres inerentes à cidadania, de respeito ao comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, bem comum. B. Da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens e outros benefícios. E tem também, né, os princípios que levam em conta da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos aos estudantes que apresentem diferentes necessidades. Beleza? Da redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Princípios estéticos. Do cultivo da sensibilidade juntamente com a racionalidade. Do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. Da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira. Da construção de identidades plurais e solidárias. Então, esses foram os princípios aí. Capítulo 2 dos Objetivos do Ensino Fundamental. Artigo 4º. As escolas da rede municipal de ensino ofertam o ensino fundamental, observando os objetivos específicos estabelecidos na legislação vigente. No ensino fundamental é necessário considerar o cuidar e o educar como funções indissociáveis para assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do estudante em todas as suas dimensões. Já vi muito em prova, ó, levando em conta essas duas dimensões como algo separado, mas são indissociáveis, segundo aqui o artigo 5º. Artigo 6º. O ensino fundamental tem por objetivo a formação do cidadão, mediante, formar o cidadão, mediante o quê? Vamos olhar. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Já vi também questões tornando separado essas dimensões aqui, e elementos como leitura, escrita e cálculo não são separáveis, hein? Tem que estar ali ligadinho um com o outro. 2. Mediante o quê? A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Lembrando que, para a formação que a gente tende, a tornar um cidadão pleno, a formação da cidadania plena, ela é necessária, essa formação com objetivo. Mediante o quê? Várias coisas. Inclusive, compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, das artes. Então, várias coisas. Então, a escola não tem que estar muito preocupada só com a escrita, não, e a leitura. Então, tem essa dimensão também. Não pode falar sobre coisas atuais, contemporâneas, coisas da política, coisas da sociedade, coisas do meio ambiente. Não, velho, pode sim. Não só pode como deve, segundo o artigo 6º. Então, formar o cidadão mediante também a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica de mundo, muito importante. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Muito forte isso aqui, tá? Tem que ter essas questões, Tem que ter essas questões e tem que ter essas questões. Sobretudo no que a gente diz respeito à escola no município do interior, No município do interior do Brasil, as quais a gente vê que às vezes a visão crítica, as visões que se assentam na tolerância, princípios de tolerância contra a xenofobia, contra o racismo, contra um monte de coisa, às vezes não são levados em conta, ou são quando os professores e a escola têm uma noção disso e
sobretudo, respeita essa lei, esse artigo, acontece situações de perseguição, persecutórias, sobretudo nesses 4 últimos anos do governo Bolsonaro. Muito preocupado com isso. Capítulo 3 do Currículo do Ensino Fundamental, artigo 7º. O currículo do ensino fundamental contém, obrigatoriamente, uma Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, complementada por uma parte diversificada. Tem que ter isso, sempre cai no concurso, é muito importante verificar isso. O currículo do ensino fundamental vai ter essa parte que nós chamamos, né, que é a parte da Base Nacional Comum, as quais constituem um todo integrado e não podem ser considerados como 2 blocos distintos, conforme os anexos 1 e 2 lá na frente, que vai ter a organização da estrutura curricular. Daqui a pouco a gente faz algumas questões, lembrando que vou falar hoje sobre 10 artigos, a gente está no 7º. Parágrafo único. A articulação da Base Nacional Comum Curricular com a parte diversificada do currículo do ensino fundamental e com as atividades complementares possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do cidadão, com a realidade social, as necessidades dos estudantes, as características regionais da sociedade, da cultura e da economia e permeia todo o currículo. É isso, né? Atividades complementares, né? Vai possibilitar a sintonia de vários interesses aí. Artigo 8º. Quando da oferta dos componentes curriculares e disciplinas, deve ser assegurada a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que influenciam a vida humana em escala global, regional e local, tais como. Então, temas contemporâneos, temas abrangentes e contemporâneos, né, que deve, a partir também das ofertas dos componentes curriculares, deve abordar, então, esses temas, quais? Saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, direitos das crianças e dos adolescentes, educação ambiental, educação para o consumo, muito importante nessa época de consumismo, educação fiscal, importante também, trabalho, ciência e tecnologia, cultura sul-mato-grossense, pontaporanense e diversidade cultural. Então, se o professor se debater com projetos que visam a cultura regional, é importante, não só é importante, como tem que estar no currículo. Educação para o trânsito, respeito, valorização e direito dos idosos, educação alimentar e nutricional, importante. Conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática. Eu já fiz projetos sobre o bullying, inclusive no PicTech. É uma pegada muito importante os professores tratarem esse tema, hein, gente? A escola como um todo, não é brincadeira não. Educação financeira, muito ligado também com a educação fiscal, né? Pode fazer algo no tipo. Educação em direitos humanos, que nunca sai do currículo, né? Tem que estar, sim, educação sobre direitos humanos. Educação digital, olha, o combate, né, contra as fake news passa por educação digital, né? Então é importante esse lado, é importante que a gente tenha sempre na escola, né, uma educação sobre o digital, né, contra a intolerância, seja ela religiosa ou de gênero, ou contra os direitos humanos, passa pela educação digital, beleza? Então, por exemplo, quando a gente vê pessoas lá que estão fugindo da realidade, né? Bom, enfim, né, os delírios coletivos aí que a gente está vendo, dissonância cognitiva e essa fuga, né, do entendimento em relação ao real, muito perigoso, né, sobretudo o pessoal que estava acampando pedindo a intervenção militar, é muito feia, a coisa tá pegando, né? Então, a educação digital é importante para superar essas questões, né? Superação de discriminações e preconceitos, tais como racismo, sexismo, homofobias e outros. Lembrando, a escola não tá para reforçar preconceitos, intolerâncias. A escola tem que legar e tem que difundir aquilo que a família trata para o aluno. Não, a escola não é para isso não, meu irmão. Escola é para o ensinamento sobre o universal. E passa pela ciência, passa pela reflexão, passa pela discriminação, superação das discriminações, né? Não é para reforçar preconceito familiar, não. Quem pensa que a escola tem que fazer, difundir aquilo que a família pensa, não entendeu, né, qual que é a pegada da escola. Projeto de vida, né, projetar a vida, né, sobretudo sobretudo na sua carreira, cuidar da sua carreira acadêmica, cuidar da sua carreira profissional, já pensar desde a escola. Iniciação científica e pesquisa, muito bacana, hein?
Eu acho que, né, com o novo governo aí pode ser que a gente tenha mais investimentos aí para iniciação científica, inclusive remuneradas aí. No governo do estadual a gente tem o PicTech, né, que paga aí para alunos e professores desenvolver a iniciação científica. No governo federal talvez pode ser que tenha novos programas aí que venham a surgir. Bom, capítulo 4, das atividades complementares. Artigo 9, as escolas poderão ofertar atividades complementares a serem ministradas em contraturno, com carga horária específica e definida conforme matriz curricular. Anexo 2 está lá no anexo, né? Depois eu vou deixar um link aí com o arquivo, esse arquivo que a gente está tendo na apresentação, e também o arquivo original, que é do Diário Oficial, lá em dezembro de 2021. Artigo 9. As escolas poderão ofertar atividades complementares. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. As atividades complementares referidas no caput, que é a cabeça do artigo, né? No caput desse artigo, devem condizer com o calendário escolar do ensino regular para o ano letivo de 2022 e obedecer às diretrizes da legislação municipal vigente. É isso. Parágrafo 2º. As atividades complementares a que se refere o caput desse artigo estão definidas na matriz curricular, como atividades esportivas, atividades artísticas e culturais, atividades pedagógicas assim organizadas. Então, atividades lá que são complementares, né? Estão na matriz e são definidas como, né? Esportivas, né? Artísticas e culturais, pedagógicas. Então, tem esses 3 itens aí. Atividades esportivas, agora vamos abrir. O que se refere a essas atividades esportivas? Individuais, atletismo, badminton, ginástica, capoeira, judô, karatê, natação, skate, tênis de mesa, tênis e xadrez. Coletivas, basquetebol, futebol, futsal, voleibol e handball. Paradesporto, bocha, atletismo, judô, tênis de mesa, badminton e tênis. Eu não fiz uma questão dessa, mas ó, seria interessante, hein, pessoal da educação especial aí, que vão concorrer aí a candidato, são candidatos à vaga, né, do professor de apoio, verificar um pouquinho, pode cair uma questão dessa, hein, as atividades complementares em relação aí ao item do esporte, dimensão do esporte para o paradesporto, quais são, né, tá lá, bocha, atletismo, judô, tênis de mesa, badminton e tênis. Atividades artísticas e culturais, né, no item da dimensão artística e cultural. São quais? Dança, cinema na escola, educação patrimonial. Cinema na escola, muitas escolas promovem alguns projetos sobre isso, né? Bacana. Ó, educação patrimonial, dança, tem também. Musicalização infantil, canto coral infantil escolar, instrumental, flauta, violão e ukulele, que lá o pessoal lá dos havaianos chamam ukulele. Banda de percussão escolar. Atividades pedagógicas, né? Outra dimensão. Atividades em língua portuguesa e matemática, né? Teve um pouquinho um erro aqui, ó. Atividades em língua portuguesa e matemática. Leitura e produção. Raciocínio lógico, iniciação científica e pesquisa. Muito bem. Artigo 10º. As escolas poderão ofertar quantos componentes curriculares das atividades complementares forem necessários e que a equipe pedagógica da escola julgar importante para a ampliação da jornada escolar. Então, de novo, ó, as escolas poderão ofertar quantos componentes curriculares forem necessários. E que a equipe pedagógica julgar importante para a ampliação do quê? Da jornada escolar, para o desenvolvimento da aprendizagem e adequação das atividades pedagógicas, desde que, vou colocar outra cor aqui, desde que devidamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação, que na verdade é o nome completo do SEMI, né? É a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, e que tais componentes estejam descritos no projeto político-pedagógico da escola. É isso. Podem fazer outras que forem necessárias, nas atividades complementares? Pode, consultando aí a Secretaria Municipal de Educação, sendo ela autorizando, e também tem que estar descrito no projeto político-pedagógico da escola. Se eu fosse a FAPEC, colocaria essa como uma questão de prova, de concurso. Importantíssimo. Parágrafo 1º do artigo 10. As atividades complementares esportivas serão oferecidas aos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, de acordo com a organização da escola e com a descrição em projeto político-pedagógico, considerando a oferta, olha, importante,
considerando a oferta, a quantidade de estudantes inscritos e disponibilidade de espaço físico e materiais para execução da modalidade. Então, ó, das atividades complementares, no item da dimensão esportiva, tem que estar muito ligado aí nessas que serão oferecidas do primeiro ao quinto ano, tá? De acordo com a organização da escola. Parágrafo 2º, vou colocar outra caneta aqui. Das atividades complementares artísticas e culturais, as atividades complementares artísticas e culturais. Os temas serão ofertados considerando o conteúdo adequado a cada faixa etária, dos estudantes de acordo com a programação ofertada pela escola. Claro, tem que estar sempre levando em conta o que é permitido ou não, levando em conta a arte, como a arte tem muita criatividade, né, e vai por várias dimensões, tem que estar muito específico aí, cuidado com a faixa etária e a programação da escola. Parágrafo 3º. As atividades complementares pedagógicas atenderão a todos os estudantes regularmente matriculados que, após a avaliação diagnóstica, apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou distorção idade e ano escolar. Olha que interessante, hein? Vou colocar uma caneta vermelha aqui. As atividades complementares pedagógicas atenderão a todos os estudantes regularmente matriculados. Que o quê? Qual que é o item aqui importante? Que após a avaliação diagnóstica apresentem o quê? Dificuldades acentuadas de aprendizagem. Então, é o público, né, importante dessas atividades complementares. Parágrafo 4º. Para a oferta das atividades complementares, faltou um TI aqui, cabe ao diretor da escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, organizar os espaços físicos, materiais de apoio, estruturas suficientes e adequadas de atendimento aos estudantes durante o período de permanência na escola, garantindo o quê? Segurança, acolhimento, acesso e permanência dos estudantes às atividades às quais foi inscrito, através de termos de adesão. Tem um termo de adesão para a inscrição desses alunos, conforme anexo 3º. Considerando o quê? Então, ó, cabe ao diretor nesses cuidados aí, em parceria com a SEMI. Organizar esses espaços, mais um monte de coisa. Considerando o quê? Considerando as atividades complementares a serem implantadas nas escolas da rede municipal. Serão de oferta obrigatória no ato da matrícula, porém com a participação facultativa ao estudante. Considerando que as atividades, né, serão de oferta obrigatória, então a escola tem que ofertar no ato da matrícula. Porém a participação é facultativa àqueles estudantes que, claro, né, puderem fazer. Oferta obrigatória, participação facultativa. Fique ligado com isso. A implantação das atividades, considerando também que a implantação das atividades complementares, a implantação e a escolha das mobilidades a serem disponibilizadas deve considerar as particularidades e os aspectos de cada escola, né? Vou fornecer, sei lá, o tênis de quadra mesmo, tênis lá maior, individual, sendo que eu não tenho espaço suficiente, não dá certo. Vou oferecer o tênis de mesa, sendo que eu não tenho as mesas, não vai dar certo. Vou oferecer educação artística e o instrumento musical, o ukulele, sendo que eu não tenho nenhum instrumento desse na escola. Então é complicado, né? Então, assim, a escolha das modalidades a serem disponibilizadas devem considerar as particularidades e os aspectos de cada escola, buscando atender às necessidades e demandas da comunidade em que está inserida. Olha, a comunidade tem alguma demanda específica para essas atividades? Sim. Opa, beleza. Então tem que atender essa demanda. Vamos que vamos, hein, pessoal? As atividades complementares somente serão ofertadas e ministradas em contraturno. Então, considerando que o quê? Que as atividades serão ofertadas e ministradas em contraturno, não podendo interferir no processo de ensino-aprendizagem no turno regular. Beleza? São aquelas também chamadas de oficinas, cursos, atividades complementares que ocorrem no contraturno. Todo projeto de aprendizagem a ser implantado ou implementado nas atividades complementares será apresentado, avaliado e autorizado pela equipe pedagógica. Então é claro, né, chegou algum professor, alguma equipe que quer desenvolver uma atividade complementar. A gente sempre diz que a escola é um colegiado, e sobretudo se a gente está falando de PPP, um projeto político-pedagógico, ou estamos falando de uma gestão
que ela de fato tem que ser democrática, a gente precisa consultar os professores, e dos quais sempre a equipe pedagógica. E a inspeção escolar, no caso da Secretaria Municipal, é o braço da Secretaria Municipal de Educação. Sempre, né? Apresentado, avaliado e autorizado pela equipe pedagógica. Se tiver alguma questão que fale lá, né? Atividades complementares, né? Deve ser apresentada e, né, por si só, pode ser desenvolvida na escola. Não, tem que ser apresentada, tem que ser avaliada e tem que ser autorizada. Bom, item 5 ainda, hein? Cabe aos pais o responsável legal, em comum acordo com a escola e com as regras estabelecidas no projeto político-pedagógico, no regimento interno escolar, e nessa resolução garantir o quê? A assiduidade, pontualidade dos estudantes, as atividades complementares às quais foi inscrito. Claro, os pais têm que fazer o que nesse caso? Cabe aos pais, ou responsável, que eles são os tutores, vós, tios, padrastos, madrastas. Olha, eu fiz a inscrição do meu filho, do meu enteado, enfim, do meu sobrinho, do meu neto. Tem que ficar contando, né, e garantir, ter um cuidado com a assiduidade e pontualidade. Senão, como são atividades em contraturno, a responsabilidade também é de você, se o moleque está indo ou não, se o estudante não, o discente. Então tem que ter, cabe aos pais essas questões da garantia da assiduidade e da pontualidade do estudante, daquilo que ele foi inscrito, beleza? Item 6. O estudante poderá inscrever-se em mais de uma modalidade das atividades complementares, desde o quê? Que haja vaga, né? Que haja vaga. E se der conta também, né? Para aulas complementares das atividades pedagógicas, será dada prioridade aos alunos que apresentem baixo rendimento ou dificuldades de aprendizagem nos componentes de língua portuguesa e matemática. Bom, é isso, né? Então essas aulas complementares são para alunos aí que têm baixo rendimento, né? Ou dificuldade de aprendizagem, especificamente nessas aulas de atividades pedagógicas, português e matemática. Por ser de cunho opcional, as atividades complementares não podem configurar somente em aulas de reforço escolar. Então, assim, de cunho opcional, né? Não é somente reforço. Os estudantes com dificuldade de aprendizagem detectadas na avaliação diagnóstica poderão participar das atividades complementares, sem que comprometam sua participação nos projetos de intervenção e reforço escolar. 2. As atividades complementares pedagógicas devem ser ministradas através de metodologia e recursos diferenciados do que é utilizado em período regular na sala de aula. Parece muito com os itinerários formativos lá da educação no ensino médio, né, que a gente tem aí, para além da formação básica, a gente tem os itinerários. Parágrafo 6º. As atividades complementares pedagógicas estão organizadas em 2 componentes. Então, isso aqui também é uma pergunta que eu colocaria em prova de exame de concurso, hein? As atividades complementares pedagógicas estão organizadas em 2 componentes. Quais sejam? Atividades complementares pedagógicas de língua portuguesa, as atividades complementares pedagógicas de matemática. Por isso que tem a ver também com esses reforços, né? Dessa prioridade dos estudantes que têm aí baixo rendimento ou têm dificuldade também. Parágrafo 7º. As atividades complementares pedagógicas de língua portuguesa podem ter em sua organização metodológica, jogos ortográficos, né, oficinas, aqui é oficinas de poesias, de produção de texto, de teatro e dramatização. Concursos soletrando poesias, declamações, histórias em quadrinhos, dentre outros. Um exemplo que eu vi em algumas escolas foi o concurso aí, né, em relação a apresentação oral, declamação, concurso também de cinema, né, de curta-metragem. Parágrafo 8º. As atividades complementares pedagógicas de matemática podem ter em sua organização metodológica concurso de tabuada, jogos variados, jogos de tabuleiro. Parágrafo 9º. Embora sejam de oferta obrigatória e opção facultativa, a frequência será obrigatória a partir da adesão. Muito importante, tem a ver também com aquelas garantias
e obrigações dos pais, né, de levar e controlar a frequência e a participação dos alunos. Por sua vez, a escola também tem que ter meios, né, para garantir essa frequência, né, e controlá-la, né? Então, se a inscrição é facultativa, a frequência não, daqueles que já fizeram adesão, se inscreveram nas atividades complementares. Tem que ter frequência, porque é obrigatório. Caso o estudante, após a adesão, não participar das atividades complementares, mesmo não gerando reprovação, a carga horária do histórico escolar será considerada nula. Olha só, hein? Considerada nula. No histórico do estudante deverá constar as modalidades das atividades complementares às quais o mesmo cursou, juntamente com a carga horária. Então tem que ter no histórico essas atividades complementares. Aí é isso que chegamos às questões, fazer uma pequena pausa aqui, tomar um gole de água e, vida que segue, vamos responder essas questões.